graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa neste momento mais um programa da Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida. Eu gostaria hoje de falar sobre um tema muito interessante, que é a guerra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de estar convidando você para visitar as nossas igrejas. Lembrando que todas as terças-feiras nós temos o culto de oração que se inicia a partir das 19h30. Na quarta-feira, como eu sempre tenho dito, esse mesmo culto acontece na congregação do bairro Limoeiro, também às 19h30. Na quinta-feira nós temos as células. No sábado, aliás, nós temos o culto de adoração ao nosso Deus às 19h30. Domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical a partir das 9 horas. Muito interessante você estar participando da escola bíblica, porque você pode tirar suas dúvidas, talvez questões bíblicas. Então, na escola, você vai ter a oportunidade de perguntar e tirar as suas dúvidas. É importante você ir, levar seus filhos para aprender a palavra do Senhor. E às 19 horas nós temos o culto de celebração ao nosso Deus. E eu quero deixar um convite em aberto para você que me assiste hoje, no dia 13, que é sábado, às 15 horas, na congregação do bairro Limoeiro, acontecerá a festa do Dia das Crianças. Então você, que mora aí nas redondezas, fique atento, o carro de som estará passando e leve suas crianças para estar prestigiando juntamente conosco. Terá histórias, brincadeiras e eu creio que a sua criança ficará muito feliz. Então aí fique o convite. Convide seus vizinhos e esteja conosco a partir das 15 horas no sábado, no dia 13. Eu quero estar lendo um texto que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 1, que diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Habitarão nela, e nela edificarão um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitisse a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. E eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não te executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós percebemos aqui que se levanta um grande exército inimigo, A Bíblia diz dos Moabes, dos Meunitas e dos Moabitas. Se levanta um grande exército inimigo contra Josafá e todos aqueles que estavam com ele, o rei Josafá. E
esse exército inimigo, né, ele se prepara para estar enfrentando todos que estão ali naquele reinado. Eles vêm com armas, né? A Bíblia nos dá esse relato que eles vêm com armas e certos que eles iriam vencer, com a certeza que eles iriam vencer qualquer exército que eles se deparassem. Então, por quê? Eles foram treinados para nunca perder uma batalha. E quando chega a notícia diante do rei Josafá, a Bíblia fala que ele teve medo, né? A notícia chega que grande multidão vinha da além do mar para guerrear para com eles. Então a Bíblia relata que Josafá, ele teve medo neste momento. Por quê? Ele tinha plena consciência que o seu exército jamais conseguiria vencer aqueles exércitos inimigos que vinham contra a vida dele. Por quê? Eles estavam bem armados e o número de pessoas, de soldados, eram maior, né? Eram maiores do que o dele. Então ele tinha inteira convicção que eles não conseguiriam ganhar esta guerra. Ele, né, tinha consciência que se eles lutassem, eles não iam vencer. Por quê? Eles tinham muitas armas, então ele tinha convicção que eles iriam perecer. Mas aí é interessante que neste momento, Josafá, ele tomou uma decisão, que foi um marco, né, para esta guerra. Ele toma a decisão de quê? De levantar um jejum em meio a todo o povo, né? Ninguém come, ninguém bebe, até que Deus desse uma direção para eles. Nós lemos aqui no versículo de número 2 que ele disse: olha, Senhor, eu não sei nem o que falar, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Então, diante daquela terrível notícia, a primeira atitude que Josafá teve foi o quê? Foi de apregoar o jejum no meio do povo e ali, enquanto o Senhor não respondesse, não direcionasse, ele não tomaria atitude nenhuma. E trazendo isso para nossas vidas, o interessante é que nós precisamos ter essa mesma atitude que Josafá teve. Às vezes, quando vem situações ou chegam notícias até nós que abalam as nossas estruturas, que nos causam medo, a nossa atitude precisa ser essa. Nós nos colocarmos diante do Senhor, como Josafá fez, em oração, em jejum, e clamar pela direção do Senhor, falando: Senhor, olha, a situação chegou até a mim, chegou até a minha família, mas eu não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem como agir, não sei como eu vou falar, nem como eu vou começar a fazer alguma coisa, mas eu vou aqui orar, vou clamar, vou levantar um jejum e vou esperar o Senhor me direcionar. Por quê? Porque às vezes nós tomamos decisões próprias de nós mesmos que, ao invés de resolver o problema, a dificuldade, a situação, nós só atrapalhamos, ao invés de nós esperar pela direção do próprio Deus. Então, uma atitude certíssima que Josafá teve foi essa: esperar a direção do Senhor. E eu creio que naquele momento, né, que eles ali tomaram essa decisão, né, o povo ali, eles sentiram uma segurança, porque naqueles momentos eles estavam dependendo do Senhor. E eu creio que naquele momento ali eles começaram a adorar ao Senhor. E eu creio que em meio àquela adoração, né, desceu uma glória tão grande dentro daquela congregação onde eles estavam ali juntamente adorando. E a Bíblia nos relata, né, eu não li, mas se você der continuidade ao capítulo, você vai ver que o Senhor levanta um homem no meio daquela congregação com o nome de Jaziel. E ali o Senhor começa a usá-lo, né, para falar com eles. Eu vou estar lendo somente o versículo 15, a fala, né, de Jaziel.
o Senhor, né, usou ele ali para falar assim: dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz ao Senhor: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então, interessante ali que o Senhor agora, ele toma aquela guerra para si. Por isso que eu achei interessante dar esse tema para esta mensagem, né? A guerra do Senhor. Então, o Senhor diz para Josafá ali naquele momento: olha, pode ficar tranquilo, não precisa temer, porque eu vou pelejar em favor de vocês. Então a guerra não é sua, agora a guerra é minha. Porque eles tiraram das mãos deles, transferiram pelas mãos do Senhor. E muitas vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes a situação de embaraço que acontece em nossas vidas, nós precisamos tirar das nossas mãos e transferir para as mãos do Senhor, porque Ele é o único que pode resolver causas impossíveis. Porque diante dos olhos humanos, aquela guerra ali para Josafá e o teu povo era impossível de ser conquistada. Mas a partir do momento que agora ele confiou no Senhor, entregou nas mãos do Senhor, o Senhor iria pelejar em favor da vida deles. Então Josafá, naquele momento, eu creio que ele se enche de alegria e ele agora muda, né? O Senhor deu a direção certa e agora ele muda toda a estratégia de guerra naquele momento. Por quê? O certo seria ele colocar ali na frente daquela guerra soldados fortemente armados, soldados valentes, capitães, generais, mas não. Josafá, ele determina que à frente daquele exército iam cantores vestidos com roupas sagradas e em todo momento eles estariam ali adorando o nome do Senhor. Em todo momento ali eles estariam glorificando o nome do Senhor. E quando eles começam a fazer isso, Deus agora ele começa a agir diferente, né? Nós percebemos que agora Deus começa a agir diferente. O trabalho daquele povo naquele dia foi o quê? Foi adorar o nome do Senhor. Então, eles estavam encarregados ali de adorar o nome do Senhor. Enquanto eles iam louvando, né? Eles saíram para a batalha ali. Enquanto eles iam louvando, a Bíblia diz que o próprio Deus trouxe emboscada contra os inimigos, né, de Josafá e seu povo. Enquanto eles adoravam, Deus estava ali os livrando do perigo. Enquanto eles iam, né, cantando, louvando o nome do Senhor, o que estava acontecendo? Os inimigos de Josafá, né, o exército inimigo, eles começaram a se autodestruir. Então começou ali um exército a lutar, pelejar contra outro exército. E ali parte daquele exército morreu, né? E agora aquele que sobrou começou a lutar com o terceiro. Então a Bíblia relata que de repente já não havia nem mais um homem de pé. Todos ali já estavam mortos, espalhados pelo chão. E o povo estava ali a caminho, né? Talvez pensando que quando eles chegassem lá, eles teriam que lutar e Deus estaria com eles, mas não. Deus já tinha agido com providência a favor da vida deles. Enquanto eles iam louvando, enquanto eles iam adorando o nome do Senhor, né? O inimigo ali ia perdendo. O inimigo ali estava sendo literalmente destruído. Então, queridos, é dessa maneira que o Senhor faz. Quando nós colocamos diante da posição do Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, obedecemos a voz dEle, também a direção dEle, Ele se levanta em favor das nossas vidas, independentemente da situação, da dificuldade, do problema que você esteja vivendo. Então, Ele toma a sua guerra para Ele, e ali Ele peleja, e Ele resolve, né? Ele aniquila qualquer dificuldade, qualquer problema. Não importa, talvez quantas vezes o inimigo se levantar contra a sua vida, né? Com o Senhor na guerra, não tem amonita, não tem moabita, não tem nenhum exército inimigo que prevalece de pé. Não há ninguém que persista o poder, que resista o poder deste Deus.
Porque se o Senhor estiver na guerra com você, querido, guarde suas armas. Porque o segredo é adorar o nome do Senhor. O segredo é você adorar o nome do Senhor. A partir do momento que você confiou o seu problema, a dificuldade nas mãos do Senhor, agora cabe a você somente louvar e agradecer o nome do Senhor, crendo que Ele irá agir em teu favor. Foi isso que aconteceu. Ali eles confiaram, né, que o Senhor estaria com eles naquela guerra. E no momento que o Senhor confirmou, né, que não era para eles ter medo, que o Senhor estaria com eles, eles ficaram assim tão seguros, eles ficaram tão em paz, que eles começaram a adorar o nome do Senhor. E neste momento de adoração, né, o inimigo caiu por terra. Nós podemos lembrar outro momento, não vou estar lendo o texto, mas bem rapidamente vou estar falando para você, no momento que Paulo e Silas, após serem chicoteados em praça pública, e ali eles foram levados cativos, né, numa prisão, após eles terem libertado uma jovem possessa de um espírito maligno adivinhador, e ali eles foram presos, nós percebemos que o quê? Que eles foram ali amarrados em cadeias, mas em momento nenhum eles murmuraram. Talvez eles poderiam ter falado: Senhor, olha, nós viemos para essa cidade para falar do teu amor para as pessoas, para pregar o Evangelho, mas olha o que nós ganhamos com isso. Estamos aqui todos machucados, presos, cativos, mas não, eles não murmuraram, eles só adoraram o nome do Senhor. E ali as cadeias caíram por terra e houve uma grande salvação naquele lugar. Então Deus tinha propósito naquele negócio. Então, querido, se você estiver passando por alguma situação contrária, não murmure, não comece a reclamar. O que está adiantando eu servir ao Senhor? O que está adiantando eu estar orando dessa maneira? O que está adiantando eu estar indo à casa do Senhor, ou talvez buscando as coisas do Senhor? Porque a situação parece que está só complicando. Não, querido, creia que o Senhor está agindo a teu favor. Não murmure, não reclame, somente entregue a situação diversa nas mãos do Senhor, como Josafá fez, e comece a adorar e veja o livramento que o Senhor vai te dar no nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade. Ó Deus, eu apresento a Ti nesta hora essas pessoas que ouviram esta mensagem, que entenderam, pessoas essas que talvez estão passando por situações adversas, da mesma maneira que aquele rei estava passando, pessoas que talvez estão sentindo medo, da mesma maneira que aquele rei sentiu, mas que, ó Deus, essas pessoas possam olhar para o Senhor nesse momento e declarar que por elas mesmas elas não podem fazer nada, mas que elas possam transferir estes problemas, dificuldades para as mãos do Senhor, porque o Senhor tem poder para resolver qualquer situação, e que elas possam descansar no Senhor e que elas possam crer que o Senhor irá agir em favor da vida delas, porque a guerra é do Senhor. Ó Deus, o Senhor toma as nossas pelejas, o Senhor luta por nós. A partir do momento que nós obedecemos a Tua voz, a partir do momento que nós servimos o Senhor com fidelidade, o Senhor guerreia em nosso favor. Então que essas pessoas possam, Pai, descansar e esperar que o Senhor está entrando com providência ao favor da vida delas, no nome de Jesus, e que elas serão mais do que vitoriosas em Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Estamos chegando mais um final do nosso programa e eu quero reforçar um convite que eu fiz no início do programa. Talvez você que ligou a televisão há pouco tempo. No dia 13, sábado, às 15 horas, nós teremos a festa em prol do Dia das Crianças na congregação do bairro Limoeiro. Então, leve a sua criança, convide os seus vizinhos, deixe a sua criança feliz. Lá haverá histórias, brincadeiras, e você será muito bem recebido naquele local. E fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo programa.